Aqui, matéria do Poder 360, o seguinte: ministro do TSE anula a condenação de Bolsonaro e Braga Neto. Decisão tem a ver com as comemorações de 7 de setembro. O ex-presidente segue inelegível até 2030 por mais 2 condenações. Vamos entender o seguinte: o ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, decidiu anular uma das condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro Braga Neto, a inelegibilidade pelo uso indevido nas comemorações do 7 de setembro de 2022. Apesar da decisão, que foi assinada na quarta-feira, Bolsonaro segue inelegível até 2030 em função de mais 2 condenações do TSE. E aqui frise-se bem: havia 3 condenações que levaram Bolsonaro à inelegibilidade. Foi anulada agora uma dessas 3. Essa decisão que foi anulada é uma decisão que havia sido proferida de maneira monocrática, ou seja, pelo voto de um único ministro, na época, aquele ministro famoso, missão dada é missão cumprida, aquele ministro lá, o Leão Marinho, o do bigodão, o do filho que só veste Prada, vocês se lembram? Vamos lá. Na decisão, o ministro entendeu, esse que agora anulou a condenação de Bolsonaro, na decisão, o ministro Raul entendeu que ambos foram condenados antes do fim do processo. Por quem? Pela missão dada, missão cumprida. O ex-ministro do TSE, Benedito Gonçalves, aquele que o filho veste Prada. Esse Benedito Gonçalves, segundo a matéria, usou a primeira condenação dos acusados pelo plenário do TSE para justificar uma outra condenação, naquela feita então por decisão individual dele. Então disse o seguinte o ministro Raul, que anulou essa condenação de Bolsonaro agora. Aspas, tampouco se afigura correta a solução adotada na decisão agravada de promover o julgamento antecipado do mérito em relação a apenas 2 dos investigados. Quiseram adiantar a condenação só de Bolsonaro e Braga Neto. Diz ele então, tampouco se afigura correta a solução, pelo ministro anterior, adotada na decisão agravada, de promover o julgamento antecipado do mérito em relação a apenas 2 dos investigados, tomando por base os fatos já esclarecidos nas ações conexas, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório, já que a instrução da presente ação envolve mais testemunhas, mais documentos e mais investigados, sem que se tenha dado oportunidade de produção probatória pelos investigados Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto. Bolsonaro foi, então, fecha aspas, Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade em mais 2 processos julgados pelo TSE. Por esse que estamos mencionando, foi derrubada, foi anulada. Eram 3 decisões que o condenavam a 3 inelegibilidades, vamos dizer assim, e agora uma dessas decisões, um desses processos deixa de existir, uma dessas condenações deixa de existir. Pelo menos, vamos dizer assim, 1/3 das inelegibilidades que pendiam sobre Bolsonaro desaparece nesse momento. É algo significante. Vamos ver como será a sequência da luta. A primeira condenação se deu em junho de 2023, quando o ex-presidente foi derrotado por 5-2 pela reunião realizada com embaixadores no Palácio do Alvorada. Primeira condenação, que levou à primeira inelegibilidade de Bolsonaro. Lembra? Bolsonaro convocou aqueles embaixadores para alertar daquilo que talvez viria a acontecer. E por isso, entendeu-se que Bolsonaro fez um ato ali, abuso de poder, né? E convocando ministros. A nossa legislação diz que a atribuição, portanto, o presidente pode, como chefe de Estado que ele é a pessoa indicada, inclusive. Se é a pessoa indicada, é a pessoa permitida para ele, como chefe de Estado, convocar representantes de países estrangeiros, né? Curioso, não houve impeachment de Fachin. Menos de um mês antes de Bolsonaro convocar aqueles embaixadores, convocação em razão da qual ele ficou inelegível, um mês antes o Fachin havia convocado os embaixadores e fez uma reunião. Não houve impeachment de Fachin. Vejam como no Brasil tem 2 jabuticabas. Estranho, né? Bom, aí Bolsonaro primeira inelegibilidade foi por conta disso.
Já em outubro, Bolsonaro e também Braga Neto foram condenados pelo plenário do tribunal à inelegibilidade por 8 anos pelo uso eleitoral nas comemorações de 7 de setembro. Bolsonaro subiu lá em setembro de 2022, subiu num triozinho ali e tal, está o Luciano Hang e tal, em Brasília. Não houve gasto de nenhum dinheiro público. Mesmo assim, foi condenado e tomou 8 anos de inelegibilidade. Esse foi o segundo processo. Um outro processo foi esse que foi anulado por essa decisão do ministro Raul Araújo. Vamos recapitular essa notícia, essa reflexão que estamos fazendo. Meus amigos, pendiam 3 condenações de inelegibilidades contra Bolsonaro. Agora só pendem 2. A que pendia e foi anulada, nesta, o ministro Raul Araújo, do TSE, entendeu que foi uma condenação inadequada do ponto de vista procedimental, porque não se podia destacar Braga Neto e Bolsonaro naquele momento dos outros acusados e julgar antecipadamente Bolsonaro e Braga Neto sem conceder-lhes ampla defesa devido ao processo legal e contraditório. Anulou. Havia 3 inelegibilidades, só restam 2. Quais as que restam agora, que são muito frágeis também? Resta a inelegibilidade que se impôs a Bolsonaro porque convocou embaixadores, e a outra que subiu num triozinho lá para fazer uma fala no 7 de setembro de 2022. Se vocês me perguntarem, as chances disso ser revertido na justiça brasileira até 2026, na justiça, eu digo, muito poucas, porque o nosso judiciário nesse momento está como vocês todos sabem que ele está. Agora, se vocês me perguntarem, é impossível? Não. Não é, porque a política e o nosso judiciário tem se tornado mais uma casa de política do que uma casa de justiça. A política, ela é alimentada pela ordem do dia, pelo pragmatismo. Muita água pode passar e passará por debaixo dessa ponte. Agora, a minha opinião, analisando esse negócio já há muito tempo, a reabilitação, a recolocada de Bolsonaro no jogo para 2026 não virá por meio da justiça. Virá por meio do Congresso Nacional, que é uma casa que tem autorização e apta, sim, para, por meio de um projeto de lei de anistia, devolver os direitos políticos do presidente, colocando novamente no jogo e reacendendo aí as esperanças da libertação. Curta esse vídeo, deixe seu like e inscreva-se, seja membro também do canal. Pessoal, verifica por gentileza se você continua inscrito no canal, se o sininho da notificação continua ativado, porque as pessoas estão reclamando, estão derrubando minha inscrição, estão também desativando o sino.